A sirene da polícia ecoou pela estrada deserta ao anoitecer, e Miguel, com o coração acelerado, viu as luzes azuis piscando no retrovisor enquanto era encostado num parque de descanso isolado perto de Sintra. Ele estava ali com Tiago, os dois trocando um beijo rápido e escondido, quando os agentes surgiram do nada, gritando acusações de conduta imprópria em público, algemando Miguel como se ele fosse um criminoso comum. Mas o que os polícias não imaginavam era que o pai de Miguel era o influente juiz federal António Costa, e aquela prisão impulsiva desencadearia um escândalo que abalaria não só a família, mas toda a sociedade conservadora de Portugal. Miguel sentiu o metal frio das algemas apertando seus pulsos, enquanto Tiago, pálido e imóvel no carro ao lado, murmurava algo inaudível. Isto é um erro, disse Miguel aos polícias, a voz tremendo de raiva e medo. Vocês não sabem com quem estão lidando. Os agentes riram, um deles respondendo com desdém, aqui, todos são iguais perante a lei, rapaz. Mas Miguel sabia que não era assim. Ele crescera numa casa onde o pai, um homem rígido e respeitado nos tribunais de Lisboa, ditava as regras com punho de ferro. António Costa era conhecido por suas sentenças duras contra crimes morais, e agora seu próprio filho estava sendo arrastado para uma viatura por ser quem era. A viagem até à esquadra foi um suplício. Miguel pensou em tudo o que levara àquele momento. Ele e Tiago se conheceram na universidade, em Coimbra, 3 anos antes. Miguel estudava direito, seguindo os passos do pai, enquanto Tiago, um professor de literatura, o cativara com discussões apaixonadas sobre Camões e Pessoa. O que começou como amizade evoluiu para algo mais profundo, mas sempre às escondidas. Em Portugal, apesar das leis progressistas sobre o casamento gay, a sociedade ainda carregava resquícios de preconceito, especialmente em famílias tradicionais como a de Miguel. Seu pai, um católico devoto, via a homossexualidade como uma fraqueza moral, algo a ser corrigido com disciplina e oração. Miguel passara anos reprimindo seus sentimentos, fingindo interesse em namoradas arranjadas pela mãe, até que Tiago aparecera e mudara tudo. Na esquadra, os polícias o interrogaram com perguntas invasivas. O que estavam a fazer ali, sozinhos à noite? Miguel manteve a cabeça baixa, respondendo o mínimo possível. Ele não queria envolver Tiago mais do que o necessário, o namorado já tinha perdido o emprego anterior por rumores sobre sua orientação. Enquanto esperava numa cela fria, Miguel refletiu sobre as escolhas que o levaram ali. Ele poderia ter seguido o caminho traçado pelo pai, casar com uma mulher de boa família, tornar-se juiz, perpetuar a linhagem Costa. Mas o amor por Tiago era real, uma âncora em meio ao caos interno. No entanto, aquela prisão era o preço da ousadia. Quando o pai soubesse, o inferno desceria sobre ele. Horas depois, a porta da cela se abriu. Um agente, agora com o rosto avermelhado, murmurou, há um engano. O seu pai está a caminho. Miguel sentiu um misto de alívio e terror. António Costa chegou como uma tempestade, exigindo explicações aos superiores da esquadra. Meu filho não é um delinquente, trovejou ele, ignorando as circunstâncias reais da prisão. Os polícias, envergonhados ao descobrirem a identidade do detido, libertaram Miguel imediatamente, pedindo desculpas formais. Mas para Miguel, a liberdade veio com correntes invisíveis. No carro de volta para casa, o pai não disse uma palavra, o silêncio pesado como uma sentença. Miguel sabia que aquela noite era apenas o começo de uma batalha maior. Em casa, uma mansão imponente nos arredores de Lisboa, a mãe de Miguel, Maria, esperava ansiosa. Ela era o oposto do marido, suave, compreensiva, mas submissa às tradições. O que aconteceu, filho? Perguntou ela, abraçando. Miguel hesitou, mas o pai interrompeu. Ele foi apanhado num lugar impróprio. Com outro homem. As palavras caíram como uma bomba. Maria empalideceu, e Miguel sentiu o chão se abrir. Pai, eu amo Tiago, confessou ele, as lágrimas escorrendo. António explodiu, amor. Isso é uma doença, uma escolha errada. Você vai arruinar esta família. A discussão durou horas, com acusações voando como facas. Miguel defendeu-se, argumentando que sua orientação não era uma escolha, mas o pai via apenas vergonha e fraqueza. No dia seguinte, a notícia vazou para a imprensa local. Filho de juiz proeminente detido em incidente gay, lia-se nas manchetes. O escândalo espalhou-se rapidamente, alimentado por redes sociais. Amigos de Miguel distanciaram-se, e no trabalho, um estágio num escritório de advocacia, olhares suspeitos o seguiam. Tiago ligou, preocupado, eu devia ter sido mais cuidadoso. Isto é culpa minha. Miguel negou, não, é culpa de uma sociedade que nos força a esconder. Mas internamente, ele questionava tudo. Valia a pena o amor se gostava tanto? A pressão familiar intensificava-se, o pai exigia que ele terminasse com Tiago e procurasse ajuda profissional, como terapia de conversão disfarçada. Miguel resistiu, mas o conflito interno o consumia.
Tiago, por sua vez, enfrentava seus próprios demónios. Vindo de uma família humilde no Porto, ele crescera lutando contra o preconceito. Seu pai, um pescador conservador, o deserdara quando descobrira sua sexualidade anos antes. Tiago construíra uma vida independente, mas ver Miguel sofrer o abalava. Talvez devêssemos parar, sugeriu ele numa chamada noturna, a voz rouca de emoção. Miguel recusou. Não, isso daria razão a eles. Mas a dúvida plantada crescia. A sociedade portuguesa, apesar de avanços legais, ainda carregava estigmas profundos, especialmente em círculos elitistas como o da família Costa. Miguel via-se num cruzamento, trair a si mesmo ou trair sua família. Os dias seguintes foram de tensão constante. António usou sua influência para abafar o escândalo, mas o dano estava feito. Colegas no tribunal cochichavam sobre ele, questionando sua imparcialidade em casos envolvendo direitos LGBT. Em casa, as refeições eram silenciosas, com Maria mediante tentativas fracassadas de reconciliação. Miguel, isolado, mergulhava em livros de direito, buscando argumentos legais para sua defesa pessoal. Ele descobriu casos semelhantes, onde famílias processavam ou internavam filhos gays, e temeu o pior. Uma noite, após uma briga feroz, ele fugiu para o apartamento de Tiago em Lisboa, buscando refúgio. Lá, eles conversaram até o amanhecer, planejando um futuro incerto. Vamos lutar juntos, disse Tiago, apertando sua mão. Mas Miguel sabia que a luta mal começara. A manhã seguinte trouxe uma surpresa amarga. Uma carta anônima chegou à casa dos Costa, ameaçando expor mais detalhes do incidente se Miguel não se afastasse de Tiago. António, furioso, acusou o filho de atrair predadores. Veja o que você causou, gritou ele, amassando o papel. Miguel, exausto, rebateu. Isso é o que acontece quando se vive na mentira que você impõe. A discussão escalou, com o pai invocando a Bíblia e tradições portuguesas, enquanto Miguel citava leis modernas de igualdade. Maria chorava no canto, dividida entre o amor pelo filho e a lealdade ao marido. Aquela carta era o primeiro sinal de que o escândalo transcendia a família. Forças externas, talvez rivais políticos de António, exploravam a vulnerabilidade. Miguel decidiu confrontar o mundo exterior. No estágio, ele enfrentou o chefe, um advogado conservador, que o chamou para uma conversa franca. Seu pai é um homem respeitado, mas isso afeta nossa reputação, disse o homem, sugerindo uma licença indefinida. Miguel sentiu a raiva ferver. Minha vida pessoal não interfere no trabalho. Mas saiu dali desempregado, outro preço a pagar. Ele ligou para Tiago, que o encorajou. Vamos encontrar algo melhor. Juntos. Tiago, professor numa escola secundária, também sofria. Pais de alunos reclamavam, alegando que ele era influência negativa. A diretora o advertiu: mantenha sua vida privada, ou perca o emprego. Tiago, resiliente, respondeu: minha vida não é um segredo sujo. Mas internamente, questionava se valia sacrificar tudo por amor. A pressão social intensificava-se. Em Lisboa, amigos comuns os evitavam em eventos sociais. Uma noite, num café no Bairro Alto, um grupo de conhecidos os viu juntos e sussurrou comentários homofóbicos. Miguel quis reagir, mas Tiago conteve: não dê munição a eles. Aquilo doeu mais que algemas. Miguel lembrava-se da infância, quando o pai o levava a missas e festas tradicionais, incutindo valores de honra familiar. Agora, ele era o vilão da própria história. O conflito interno o atormentava. Era egoísta insistir no relacionamento, sabendo o custo para todos. Ele começou a frequentar um grupo de apoio LGBT em Lisboa, anónimo, onde ouvia histórias semelhantes de rejeição e resiliência. Lá, encontrou força, mas também dúvida. António, determinado a salvar o filho, marcou uma reunião com um terapeuta conhecido por tratamentos controversos. É para o seu bem, disse ele a Miguel. A sessão foi um pesadelo. O terapeuta falava de fases e correções, ignorando evidências científicas. Miguel saiu furioso, confrontando o pai: isso é abuso, não ajuda. António rebateu: abuso é você destruir nossa família por um capricho. Maria, vendo o filho sofrer, tentou intervir: António, ele é nosso filho. Aceito. Mas o juiz, orgulhoso, recusou: não enquanto ele escolher esse caminho. Aquela noite, Miguel sonhou com um Portugal livre de preconceitos, mas acordou na realidade cruel. Tiago propôs uma viagem para o Alentejo, para escaparem da pressão. Lá, em Campos Dourados sob o sol, eles conversaram abertamente. Meu pai me expulsou aos 18, contou Tiago. Doía, mas me libertou. Miguel invejava essa liberdade. Eu ainda espero a aprovação dele. A viagem fortaleceu o laço, mas ao retornarem, uma traição os esperava. Um primo de Miguel, invejoso da herança familiar, vazara fotos do casal para a imprensa.
As manchetes explodiram. Escândalo na família Costa, filho gay em romance proibido. António, humilhado no tribunal, culpou Miguel: você me arruinou. Miguel, devastado, questionou Tiago: foi você? Tiago negou veementemente, mas a semente da dúvida foi plantada. O conflito escalou para Mauta Nocé. Miguel debateu internamente: revelar a traição do primo significaria mais drama familiar, ou calar e assumir a culpa. Ele escolheu confrontar o primo, João, numa reunião tensa. Por quê? Perguntou Miguel. João riu: você não merece o legado. É uma aberração. As palavras cortaram fundo, reforçando os medos de Miguel. Ele relatou tudo ao pai, que, relutante, admitiu a manipulação. Mas em vez de apoio, António disse: isso não muda nada. Termine com ele. Miguel recusou, mas o preço era alto. A mãe, estressada, adoeceu, culpando o conflito. Miguel sentiu culpa esmagadora. Tiago, sentindo a tensão, sugeriu uma pausa: talvez precisemos de espaço. Miguel entrou em pânico: não, isso é o que eles querem. Mas concordou, relutante, passando noites sozinho, refletindo sobre sacrifícios. A sociedade o via como vítima ou vilão. Em fóruns online, opiniões dividiam-se. Alguns apoiavam direitos LGBT, outros condenavam desvios. Miguel leu tudo, fortalecendo sua resolução, mas enfraquecendo sua sanidade. Uma chamada anônima ameaçou Tiago no trabalho, forçando-o a pedir demissão. Estou perdendo tudo por nós, disse Tiago, amargo. Miguel prometeu: vou consertar isso. Mas como? A alta tensão levou a uma decisão radical. Miguel planejou uma entrevista pública, para expor sua verdade e desafiar o pai. É hora de lutar, disse a Tiago. Mas o pai descobriu e interceptou: se fizer isso, deserdei-o. Miguel hesitou, o conflito interno atingindo o pico. Ele amava a família, mas amava a si mesmo mais. A escolha pairava como uma espada. Enquanto isso, Maria, recuperando-se, confidenciou: eu sempre soube, filho. Apoio você. Aquelas palavras foram um bálsamo, mas insuficientes contra a tempestade. O alto trão se aproximava, com decisões que mudariam tudo. A entrevista marcou um ponto de virada. Miguel, contra a vontade do pai, falou a um jornal progressista em Lisboa. Sou gay, e isso não me torna menos filho ou homem, declarou ele, as palavras ecoando na mídia. A reação foi mista, apoio de comunidades LGBT, mas fúria de conservadores. António, no tribunal, enfrentou boicotes de colegas: como julga moralidade se não controla a própria casa? Ele isolou-se, bebendo mais, culpando Miguel por sua queda. Maria, dividida, tentou reconciliar: António, ele é corajoso. Mas o juiz via apenas traição. Miguel, empoderado pela exposição, reconectou-se com Tiago: vamos enfrentar juntos. Mas o custo era visível. Tiago, desempregado, lutava com depressão. Uma confrontação familiar explodiu numa jantar tenso. António acusou: você escolheu a vergonha sobre a honra. Miguel rebateu: honra é ser autêntico. João, o primo traidor, foi convidado, fingindo inocência. Quando Miguel o expôs, o caos irrompeu, socos voaram, e António defendeu o sobrinho, traindo o filho. Saia daqui, gritou para Miguel. Ele saiu, coração partido, buscando refúgio com Tiago. Lá, eles debateram ética: valeu a pena? Perguntou Tiago. Miguel, chorando: sim, pela liberdade. Mas internamente, duvidava. A sociedade portuguesa, em transição, refletia seu caos. Leis permitiam casamento gay, mas corações resistiam. Tiago recebeu uma oferta de emprego no estrangeiro, em Espanha. Podíamos ir embora, sugeriu. Miguel hesitou: fugir era covardia ou salvação? Ele visitou o grupo de apoio, ouvindo histórias de exílio forçado. Uma mulher contou: perdi tudo, mas ganhei paz. Inspirado, Miguel considerou, mas o laço familiar o prendia. Maria ligou, suplicando: volte, filho. Seu pai está mudando. Mas António recusava diálogo. Miguel enfrentou um dilema moral: abandonar a família ou sacrificar o amor. Ele escolheu confrontar o pai novamente, numa reunião no escritório judicial. No encontro, emoções transbordaram. António admitiu: temi pela sua alma. Miguel respondeu: minha alma está bem assim. Pela primeira vez, o pai ouviu, recordando sua juventude rígida. Eu fui educado assim, disse ele. Miguel viu uma brecha: mude, pai. Mas o orgulho prevaleceu, e António impôs um ultimato: escolha, nós ou ele. Miguel saiu, devastado. Tiago,
esperando, consolou, escolha você mesmo. Aquela noite, eles fizeram amor pela primeira vez em semanas, mas era agridoce, marcado por incerteza. O escândalo ganhou proporções nacionais quando um político opositor usou a história para atacar António, hipocrisia judicial. Manifestações ocorreram em Lisboa, pró e contra direitos LGBT. Miguel foi convidado a falar num protesto, tornando-se símbolo involuntário. Ele discursou: amor não é crime. A multidão aplaudiu, mas em casa, Maria sofreu um colapso nervoso. Culpa consumiu Miguel, sua coragem custava a saúde dela. Ele visitou-a no hospital, prometendo: vou parar. Mas ela sussurrou: não pare, filho. Lute. Aquelas palavras reacenderam sua determinação. Tiago, pressionado, aceitou o emprego em Espanha. Venha comigo, implorou. Miguel debateu: ir era liberdade, ficar era lealdade. Ele confrontou João novamente, descobrindo que o primo agira por inveja financeira. Você destruiu tudo, acusou Miguel. João riu: você se destruiu sozinho. A briga física deixou Miguel ferido, simbolizando o dano interno. No hospital, Tiago cuidou dele: não podemos continuar assim. Miguel concordou, mas o amor os unia. A tensão culminou numa audiência judicial simulada que António arranjou, para resolver o conflito familiar. Advogados amigos mediaram, mas era uma armadilha. António queria forçar Miguel a renunciar publicamente. Pelo bem da família, disse. Miguel recusou: pelo meu bem, não. Ele saiu, deserdado verbalmente. Agora, sem herança, enfrentava a realidade crua. Tiago apoiou: construímos nosso futuro. Mas a dor da rejeição o corroía. Sociedade o aplaudia como herói, mas em casa, era pária. Miguel mergulhou em ativismo, juntando-se à ONG LGBT em Portugal. Lá, encontrou propósito, mas questionava: era compensação pela perda familiar. Uma carta de Maria chegou: seu pai chora à noite. Ele debateu visitá-los, mas o orgulho o impedia. Tiago, em Espanha temporariamente, ligava diariamente: sinto sua falta. A distância testava o relacionamento, revelando fragilidades. Miguel refletiu sobre escolhas erradas: esconder por tanto tempo fora o erro inicial. Agora, pagava o preço. O alto trão se aproximava, com decisões finais pairando. A reconciliação parecia impossível até que um evento inesperado abalou tudo. António sofreu um infarto leve, hospitalizado em Lisboa. Maria ligou para Miguel: venha, por favor. Ele foi, coração apertado, encontrando o pai frágil na cama. Filho, murmurou António, olhos úmidos. Pela primeira vez, conversaram honestamente. Eu errei, admitiu o juiz. Medo me cegou. Miguel chorou: eu só queria seu amor. Eles abraçaram-se, um passo para a cura. Mas António acrescentou: não aprovo, mas aceito. Era o suficiente. Miguel duvidava, mas via esperança. Tiago, de volta, apoiou: dê tempo. A família tentava reconstruir. Jantares awkward, com tópicos evitados. João foi excluído, sua traição exposta. Mas sociedade não perdoava facilmente. António perdeu uma promoção judicial, culpando indiretamente Miguel. Veja o custo, disse ele. Miguel rebateu: o custo da verdade. Internamente, Miguel lutava com ressentimento: perdoar era fraqueza ou força. Ele consultou um terapeuta genuíno, processando traumas. Você pagou alto, mas ganhou autenticidade, disse o profissional. Miguel concordava, mas o preço incluía cicatrizes emocionais. Tiago enfrentava seus próprios desafios. Em Espanha, adaptava-se, mas sentia-se deslocado. Portugal é casa, confessou a Miguel. Eles decidiram, Miguel juntar-se-ia a ele, começando novo. Mas Maria implorou: fique, pela família. O dilema renasceu: amor romântico versus familiar. Miguel escolheu equilíbrio, visitando regularmente. Uma viagem familiar ao Porto de Estou, António encontrou Tiago pela primeira vez. Tensão palpável, mas civilizada. Cuide dele, disse António a Tiago, um gesto relutante. Miguel viu progresso, mas lento. Conflitos sociais persistiam. No evento LGBT em Lisboa, Miguel foi atacado verbalmente por conservadores. Traidores da tradição, gritavam. Tiago defendeu-o, mas o incidente abalou. Vale a pena? Perguntou Miguel. Tiago respondeu: sim, por nós. Mas dúvida crescia. António, influenciado, começou a apoiar leis mais inclusivas no tribunal, uma mudança sutil. Amigos notaram: seu pai está evoluindo. Miguel orgulhava-se:
mas questionava se era genuíno ou forçado. Uma traição final veio de dentro. Tiago, estressado, confessou um flerte em Espanha. Foi um erro, solidão, disse. Miguel sentiu o mundo desabar, depois de tudo. Eles brigaram feio, separando-se temporariamente. Miguel voltou para casa, confrontando o pai. Veja, amor gay também dói. António consolou, todo amor dói. Aquela vulnerabilidade uniu pai e filho. Miguel refletiu, traição era o preço da humanidade. Ele perdoou Tiago, mas com reservas. Vamos devagar, disse. A sociedade portuguesa debatia o caso Costa em fóruns, progresso ou decadência. Miguel tornou-se palestrante, compartilhando sua jornada. Escolhas definem-nos, dizia. Mas internamente, pesava danos, mãe ansiosa, pai mudado mas frágil, relacionamento abalado. Ele questionava decisões, confrontar fora certo, ou diplomacia melhor. Tiago retornou, comprometido, reconstruímos. Eles planejaram casamento discreto, desafiando normas. Família atendeu, um marco. Alta tensão em preparativos, António hesitava em abençoar. É contra minha fé, disse. Miguel argumentou, fé é amor. No dia, António apareceu, um gesto silencioso. A cerimônia, em Sintra, foi emocionante, simbolizando vitória. Mas pós-casamento, desafios, a adoção negada por burocracia conservadora. Sociedade ainda resiste, lamentou Miguel. Tiago otimista, mudamos um pouco. Miguel via o preço, amizades perdidas, carreira atrasada. Reflexão final aproximava-se. Miguel escreveu um diário, paguei com dor, ganhei liberdade. Mas uma pergunta o assombrava, as escolhas foram certas. Família unida, mas marcada. Sociedade evoluindo, mas lenta. Ele e Tiago, mais fortes, mas testados. O despertar veio, aceitação não é dada, é conquistada. O casamento trouxe calmaria temporária, mas logo a realidade bateu. Miguel e Tiago mudaram-se para um apartamento em Lisboa, buscando normalidade. No entanto, o pai de Tiago, após anos de silêncio, reapareceu, motivado pela mídia. Ouvi sobre você, disse o velho pescador, olhos duros. Tiago confrontou, agora se importa. O encontro foi tenso, revelando feridas antigas. Miguel apoiou, perdoe se puder. Tiago tentou, mas o pai recusou aceitação plena, é contra a natureza. Aquilo ecoava o passado de Miguel, reforçando ciclos de preconceito. Sociedade portuguesa, apesar de orgulho em Lisboa, ainda tinha bolsões de intolerância. Profissionalmente, Miguel abriu seu próprio escritório de advocacia focado em direitos LGBT. Casos chegavam, jovens rejeitados, casais discriminados. Ele via seu reflexo neles, motivado mas exausto. Estou pagando adiantado, brincava com Tiago. Mas o custo emocional acumulava, noites de insomnia, debatendo se o ativismo valia o esgotamento. Tiago, lecionando novamente, enfrentava pais hostis. Não quero meu filho ensinado por você. Ele resistia, mas questionava, por quanto tempo? Seu relacionamento, outrora paixão, tornava-se rotina marcada por discussões sobre sacrifícios. Uma crise final surgiu quando António foi diagnosticado com doença crónica, atribuída ao estresse do escândalo. Você causou isso? Acusou João, retornando para semear discórdia. Miguel defendeu-se. Não, o preconceito causou. A família reuniu-se no hospital, forçando reconciliações. António, enfraquecido, confessou, orgulho me cegou. Amo você como é. Lágrimas fluíram, um momento de cura genuína. Maria sorriu, finalmente. Miguel sentiu alívio, mas culpa residual. Ele e Tiago ajudaram nos cuidados, fortalecendo laços. Com o pai recuperando, Miguel refletiu sobre o caminho. Escolhas controversas, confrontar versus calar, amar abertamente versus esconder. Cada decisão trouxe dano e crescimento. Sociedade mudara ligeiramente, mais visibilidade LGBT, mas batalhas persistiam. Miguel tornou-se mentor para jovens gays, compartilhando, o preço é alto, mas a liberdade inestimável. Tiago concordava, seu amor renovado. Eles adotaram um cão, simbolizando família própria. Anos passaram, com altos e baixos. António aposentou-se, apoiando causas LGBT sutilmente. Maria floresceu, juntando-se a grupos de mães. João, isolado, pediu perdão, mas Miguel recusou, algumas traições não se curam. O casal viajou por Portugal, de Algarve a Douro, celebrando liberdade. Mas sombras permaneciam, olhares discriminatórios, leis imperfeitas. Miguel questionava, foi vitória ou empate?
No fim, sentados num banco em Sintra, onde tudo começou, Miguel e Tiago conversaram. Pagamos caro, disse Miguel. Tiago sorriu, mas valeu. Eles observaram o pôr do sol, símbolos de resiliência. A jornada ensinara, amor exige coragem, sociedade evolui devagar, famílias se quebram e remendam. Miguel pensou em jovens como ele, que escolhas fariam? A história de Miguel levanta uma questão: é certo priorizar o amor próprio sobre a harmonia familiar, mesmo que cause dor irreversível?